Este é o programa Aurora Bíblica, apresentando Francisco e Ernesto com perguntas e respostas sobre verdades bíblicas. Nosso tema de hoje é: que mal vai no mundo? Alô, amigos? Deus nos diz em sua palavra que Ele tem um plano para o homem que inclui a recuperação da presente condição de pobreza, sofrimento e morte. Hoje temos conosco Francisco e Ernesto, que discutirão a partir das Escrituras o caráter deste plano. No fim deste programa, tenham suas canetas prontas, que nós diremos a vocês como ganhar um livreto grátis. Eu tenho aqui na minha frente uma carta que diz assim: Caros Francisco e Ernesto, que é que está indo mal no mundo? Naturalmente, todos nós sabemos que o medo e a incerteza campeiam triunfantes pelo mundo afora. Mas qual será a razão que a Bíblia apresenta para explicar esta realidade? Podereis vós dar-me uma garantia de que, quando os meus filhos forem mais crescidos, as condições do mundo deles serão então melhores do que as de agora? Bom, este pai, muito preocupado, expressa assim a ansiedade angustiosa do coração de milhões de outros pais, quando tentam perscrutar um futuro que lhes é desconhecido. Ou será mesmo desconhecido esse futuro? Francisco e Ernesto estão aqui para vos dizerem algumas das coisas que têm encontrado na Bíblia em referência a este assunto. Este debate será conduzido num perfeito espírito de tolerância e de boa vontade para com todos. Começamos com você, Francisco. Está bem, Ernesto. Fundamentalmente, o que está na origem das tribulações do mundo é o egoísmo humano. Se a regra de ouro fosse observada por todas as nações, grupos e indivíduos, em breve desapareceriam os grandes problemas do mundo. Francisco, todos nós compreendemos isso, mas você sabe bem que o nosso amigo espera uma resposta mais completa. Eu duvido muito que o mundo seja hoje mais egoísta do que era há 100 anos atrás, por exemplo, embora as condições através da Terra fossem muito melhores nesse tempo do que são hoje. Os tais bons tempos de outrora, noutras palavras, né? É isso. Mas não tão bons, provavelmente, como gostaríamos de pensar que eram. Mas mesmo assim, o mundo não estava dominado pelo medo tanto como está agora, porque eram ainda desconhecidos os conceitos de guerra global e as bombas de hidrogênio, etc. O que o nosso amigo da carta deseja saber é por que é que neste século de progresso o mundo foi arrastado para a beira de uma iminente ruína, sem que haja alguém capaz de descobrir maneiras de parar o agravamento da situação. Nós poderemos encontrar na Bíblia uma resposta séria para essa questão? Acho que sim, Ernesto. A Bíblia dá-nos essa resposta. As profecias da Bíblia relacionadas com esta situação estão formuladas com tal clareza que não há possibilidade de fugir ao seu verdadeiro sentido. Como é sabido de todos, a situação em que o mundo hoje se encontra teve a sua origem na Guerra de 1914, a Primeira Guerra Mundial. E a previsão do seu início nesse ano já havia sido anunciada com muitos anos de antecedência. Bom, mas provavelmente muito poucos acreditaram nisso. As perspectivas do mundo de então eram que a civilização avançava resolutamente para frente e que recorrer à guerra como maneira de resolver as disputas internacionais seria em breve uma ideia do passado. Sim. Eu lembro-me, por exemplo, de ter lido um livro, Ernesto, escrito por volta de 1910, em que o autor punha a ridículo o que chamava de profetas de mau agouro, referindo-se naturalmente àqueles que procuravam, nessa altura, chamar a atenção para as profecias da Bíblia referentes ao que estava prestes a abater-se sobre a terra. Francisco, quais serão algumas dessas profecias, hein? Bom, uma das mais citadas é o primeiro versículo do capítulo 12 de Daniel. Aí vemos que, nesse tempo se levantará Miguel e haverá tempo de angústia, qual nunca houve, desde que houve nação até aquele tempo. Repare, Ernesto, na expressão
tempo de angústia qual nunca houve, desde que houve nação até aquele tempo. Será que isto não é uma descrição bastante gráfica do que tem vindo a acontecer pelo mundo afora, desde que começou em 1914 a Primeira Guerra Mundial? Eu acho que sim, Francisco, mas como poderemos nós saber se a profecia de Daniel sobre um tempo de tribulação deverá ser aplicada de fato aos nossos dias? Acaso não se encontram na Bíblia afirmações que podem aplicar-se a quase todos os tipos de situações? Pela maneira como você citou a profecia de Daniel, podemos entender que lá se afirma que o tempo de tribulação referido seria o resultado de Miguel se haver levantado. A ser verdade que a profecia se aplica aos conturbados tempos que o mundo está agora a atravessar, quem será esse Miguel a que a profecia se referia? É Jesus quem vai responder essa pergunta, Ernesto. Os discípulos perguntaram-lhe um dia que sinais anunciariam o seu regresso e o fim da era presente. Um dos sinais, disse ele, será a vinda de grandes tribulações. E, citando a profecia de Daniel, acrescentou, como nunca houve desde que os homens habitam a terra. É evidente, portanto, Ernesto, a partir desta afirmação, que o Miguel da profecia de Daniel é, de fato, um dos títulos que a Bíblia aplica a Jesus. Então, por outras palavras, Jesus, na sua segunda vinda, é o Miguel mencionado na profecia de Daniel. Profecia essa em que se afirma que quando chegar o tempo para Miguel se pôr de pé, nessa altura abater-se-á sobre a terra uma tal tribulação como jamais houve desde que têm existido nações. Sim, e é essa também a maneira como eu entendo. Sabe, Francisco, isso parece-me muito estranho, não? Por que estranho, Ernesto? Bem, não é verdade que o regresso de Cristo se destina ao estabelecimento de um governo de paz e de segurança à escala mundial, pondo para sempre fim à guerra e garantindo a toda a gente saúde perfeita e uma vida sem fim? Sim, Ernesto, é verdade. E é isso mesmo o que a Bíblia ensina. Mas, Francisco, você não vê que a ideia de um tempo de tribulação pior do que tudo o que o mundo tenha já algum dia experimentado, resultante do regresso de Cristo, está em total desacordo com o conceito de paz e boa vontade que se presumem serem o resultado do estabelecimento do reino de Cristo? Parece que esses dois pontos de vista são bastante contraditórios entre si, não serão, não? Não, Ernesto. Sobretudo se os analisarmos à luz do inteiro testemunho das profecias relativas ao nosso tempo. Sem dúvida que você deve estar ao corrente da crença de que o mundo irá acabar quando Cristo tiver voltado. Sim, Francisco, mas não será essa uma das tradições que nos vieram dos tempos da Idade das Trevas? Não nos diz a Bíblia que a terra permanecerá para sempre? Isso é verdade no que se refere à terra. Mas as profecias da Bíblia revelam-nos que o mundo verá chegado ao seu fim em resultado do regresso de Cristo. Francisco, parece que você está a complicar as coisas cada vez mais. Rigorosamente, como poderia o mundo acabar sem a terra ser também destruída? Olha, Ernesto, a Bíblia fornece-nos uma resposta muito clara para esta pergunta. O mundo que irá acabar, como resultado do regresso de Cristo, não é a terra, mas sim o que se poderia chamar uma determinada ordem social. O apóstolo Paulo fala disso como este mundo atual da iniquidade. Ao descreverem o fim deste mundo, as profecias usam as expressões fogo, tempestades, terremotos, inundações e outros distúrbios da natureza para descrever ou simbolizar o tempo da grande tribulação, que se abaterá sobre uma ordem social egoísta que assim verá chegado o seu termo. Bom, o que você está querendo dizer, na verdade, é que o primeiro resultado do regresso de Cristo para estabelecer o reino prometido na Bíblia será o derrubar daquilo que Paulo qualifica como este mundo atual da iniquidade. Sim, é verdade. Efetivamente, o homem, no seu egoísmo, acaba por destruir o seu próprio mundo. Mas o que se passa é que na fase final de acabamento do plano divino, este tempo de tribulação iminente sobre as nações precederá de perto o aparecimento do reino de Cristo.
Mas, Francisco, eu ainda não consigo compreender isso. No decorrer de todos esses séculos passados, o mundo tem vindo a caminhar progressivamente no sentido da civilização. E não nos diz a Bíblia que o reino de Cristo constituiu apenas um novo avanço neste progresso? Eu julgo que este é um ponto de vista geralmente aceito. Eu sei que sim, Ernesto. Mas não é o ponto de vista que a Bíblia nos apresenta. A civilização tem de fato progredido desde os dias da funda do rei Davi até a bomba de hidrogênio dos nossos tempos. A única maneira que a sabedoria humana conhece para garantir a paz sobre a Terra é o recurso a bombas de hidrogênio cada vez mais potentes e aos mísseis balísticos. Mas, Francisco, Jesus podia muito bem mostrar às nações um processo melhor do que este para obter a paz, não lhe parece? Certamente, Ernesto. E é isso mesmo que ele fará. Essa maneira melhor não será uma reforma ou reorganização dos acordos humanos inspirados no egoísmo, mas antes o permitir que seja o homem a destruir as suas próprias criações para, em seu lugar, o Senhor estabelecer um governo universal inteiramente novo. Bem, voltando agora à pergunta inicial. O que é que vai de mal no mundo? A resposta é que nós estamos a passar por um período de transição em que um velho mundo vai morrendo aos poucos, enquanto o Senhor está preparando o estabelecimento de um mundo novo. Não é isso? Sim, Ernesto. E a razão por que o mundo dos homens se encontra moribundo é por estar fundado no egoísmo e ser por ele motivado. Mas agora é chegado o tempo em que Cristo irá estabelecer o seu governo baseado na justiça e no amor. Francisco, essa é uma teoria maravilhosa. Mas como é que nós poderemos ter certeza de que não se trata apenas de uma teoria? Você continua a mencionar que o reino de Cristo tomará o comando e controle dos assuntos da terra, mas que Cristo não irá operar através das atuais instituições egoístas da terra. Como poderá o reino de Cristo controlar a humanidade se não for mediante uma cooperação humana? Ernesto, Jesus disse a alguns dos seus inimigos que eles erraram, não conhecendo o poder de Deus. Você se esquece de que a poderosa onipotência do Criador é capaz de garantir o próspero funcionamento do reino de Cristo. A primeira amostra de tal poder foi a ressurreição de Jesus de entre os mortos. Os seus inimigos haviam-no executado. Eles haviam matado o rei, é verdade, mas Deus ressuscitou-o de entre os mortos, a fim de que, em devido tempo, ele se apresentasse como o chefe todo-poderoso, capaz de estabelecer a paz definitiva sobre a terra. Francisco e Ernesto. Frank and Ernest. P.O. Box 60, New York, New York. Código postal 10116, USA. Volta a escutar-nos na próxima semana, neste mesmo dia e à mesma hora, e traga consigo os seus amigos, e que Deus a todos abençoe.